E aí, pessoal, vamos fazer arte? E hoje será uma fanart de um personagem que eu gosto muito, da Sociedade da Virtude. Faz sátiras a quadrinhos, a personagens. Além de fazer a própria personagem, eu também vou fazer um pouco de sátira, brincar um pouco com essa coisa de você escrever algo sobre a personagem, né? E mostrar isso como se fosse uma forma ou uma tirinha. Então, roda a vinheta que eu já volto falando e mostrando mais sobre a arte de hoje. Vinheta! É isso, pessoal. Voltando para mais uma arte. E desta vez eu já disse que vou fazer uma arte da majestosa da Sociedade da Virtude, né? Criado primeiro para ser uns programas no YouTube, né? Para ter uma página no YouTube, mas que hoje em dia tem até no Adult Swim da HBO, se eu não me engano, que é da Warner Bros, né? Que passa no Adult Swim a Sociedade da Virtude. Mas antes de falar dos personagens ou mostrar a personagem e o desenho de hoje, eu vou mostrar algo meu mesmo, né? Que é, ó, eu fiz esses livrinhos aqui de Enigma, olha só. Aqui eu vou mostrar ele no tamanho primeiro que eu publiquei, né? Aqui é um pequeno conto que também está no digital do Kindle, mas olha só, eu acabei fazendo em formatinho menor conto, porque é um conto pequeno, então eu fiz esses dois formatos para mostrar cada vez mais esse meu personagem e esse conto, né? Porque foi assim que Enigma surgiu, foi em um conto ilustrado. E esse aqui é um pequeno conto ilustrado de Enigma. Olha só as ilustrações dentro. Voltando para a arte de hoje, eu vou mostrar primeiro a arte final e depois as cores. E também vou comentar um pouco sobre esse processo que é desenhar, arte finalizar e colorir uma arte, ou seja, uma fan art. Começando. E vamos lá. Como dá para perceber, eu fiz a personagem em uma folha normal, né? E usando caneta. Eu geralmente uso caneta para fazer os rascunhos. Fiz a mão livre, né, em caneta, e quando eu finalizo, aí sim eu passo para o Photoshop, e aqui no Photoshop eu vou fazendo minha arte final da forma que eu gosto, né? Para passar para o Photoshop, quando eu faço esses rascunhos, eu nem escaneio, né? Eu fotografo, passo para o Photoshop e no Photoshop é que eu vou limpando, ou muitas vezes sujando, porque eu gosto de uma arte mais suja, né? Vou retirando algumas coisas que eu não gostei daquele rascunho que eu fiz. Sim, porque o desenho que eu fiz no papel foi um rascunho, é apenas uma ideia. E aqui eu vou elaborando até ficar de uma forma que eu goste, né? Da forma que eu acho que vai ficar legal. Como é uma personagem um tanto quanto de histórias caricatas, né, de brincar, de você fazer tiras e estilizado, então eu também posso fazer os personagens bem estilizados, sem me preocupar com a anatomia certinha, porque eu acho que o quadrinho é isso, né, você exagerar, afinal não existe uma pessoa que voe, então por que é que eu vou me preocupar com os exageros, com a anatomia certinha? Não, o cara tem que se esticar, exagerar, tem algumas coisas bem desconforme, porque é assim o quadrinho A Viagem. Como mostrei e comentei, aqui eu fiz a arte final, mas o desenho, principalmente esse estilo assim, eu acho que fica para a internet, né? Eu acho que fica muito legal colorido, né? Que é dá um visual, mostra as cores. Cor sempre é legal, né não? Ou vocês acham que não? Portanto, vou mostrar as cores e comentar também sobre as mesmas. Roda. Seguindo agora para fazer as cores, né? Depois da arte final feita, é hora das cores. E aqui eu busco fazer
com as cores mais básicas possíveis, né? Aqui eu não vou usar a forma como eu geralmente faço, que é você pintar como se estivesse pintando uma tela. Não, aqui eu estou fazendo como geralmente o pessoal usa para fazer o quadrinho. Eu seleciono aquilo que eu quero colorir e faço os efeitos, como vocês estão percebendo aí. Eu seleciono uma área e puxo a cor para ela, né? Que pode ser uma cor escura para dar um efeito de sombra, ou pode ser uma cor clara para dar um efeito de luz. Assim eu vou trabalhando e vendo onde é que tem brilho e onde é que tem sombra. Tudo isso usando seleção. E aqui, quando você faz nesse esquema de seleção, você não precisa usar a mesa digitalizadora. Claro que se você tiver, é bom você usar, mas aqui em desenhos ao qual você vai colorir, não precisa você ter uma mesa digitalizadora, porque você pode selecionar usando o mouse. Você só precisa mais da mesa digitalizadora caso você vá colorir de forma como se estivesse usando uma tela, como se fosse em um papel. Mas pintura em forma de seleção dá para ser feita usando o mouse. E aqui eu estou usando o mouse, né? Selecionando com o mouse. Novamente, não que não possa usar a mesa digitalizadora. Pode sim. Eu só estou dando um exemplo aqui que se você não tiver a mesa digitalizadora, você não pode dizer assim, não, eu não vou colorir porque não tem uma mesa digitalizadora. Não, não é assim. Dá para você colorir muito bem usando o mouse. Basta você selecionar aquilo e ir colorindo e fazendo o efeito e colocando as sombras, tudo em forma de seleção. Seleciona, coloca a cor e depois vai colocando as luzes e a sombra na arte ao qual você queira. E aqui, como eu falei, é uma arte que eu, além de fazer a parte de desenho, arte final e cor, eu também fiz um texto para ficar engraçada, para ficar como se fosse uma tira. E aí está o texto com a personagem e os seus vilões, na verdade, os vilões que eu criei aqui. Aqui foi uma invenção minha só para brincar com a personagem majestosa, ok? Viram, pessoal? Aí está uma fanart da personagem majestosa do grupo Sociedade da Virtude, que antes tinha apenas na internet, mas agora também está no Adult Swim. E é uma história muito legal com essa personagem e outras também, né? E como eu disse, eu também fiz tipo como se fosse uma tirinha, uma piada, porque eu fiz texto, como vocês estão vendo aqui, eu fiz um texto para arte, né? Ou seja, eu contei mais ou menos a história, que é os vilões indo atrás dela. Ou seja, eu acho que
Eu acho, não, é certeza, as personagens sempre foram sexualizadas e essa personagem critica bem isso. Então a gente, para brincar e mostrar o quanto é um tanto absurdo ou engraçado, cada pessoa vai ter uma forma de dizer ou ver essa ilustração ou até mesmo os desenhos animados da Sociedade da Virtude e ter uma ideia. Essa foi a minha fanart, essa foi a minha versão e a minha história, a minha tira sobre essa personagem. Espero que vocês tenham gostado, que incentive você a fazer, a exagerar na arte, a aprender, a ver os traços de cada um, porque cada pessoa tem um traço diferente. Vocês mesmos vão ver que aqui o meu traço é diferente do traço que está no próprio Sociedade da Virtude. Eu acho maravilhoso isso, porque mostra a diversidade e o que a inteligência artificial não vai fazer, porque a inteligência artificial apenas vai copiar e fazer igual. E cada artista faz algo único, que seja no traço, que seja nas cores, que seja na própria forma de ver a arte. Entendido? E eu sempre mostro aqui os meus quadrinhos, que são esses aqui, ó, esses que estão aparecendo aqui, ó, no lado, que estão disponíveis no Kindle da Amazon. Aí você lê em tablet, PC, notebook, no próprio Kindle, celular, dá para ler. Lá vai ter histórias de mistério, vai ter histórias cômicas, vai ter histórias policiais. Sim, bastante policial, porque eu gosto de histórias policiais. Cômicas de Enigma, Os Cabeças, e em breve mais e mais histórias em quadrinhos no Kindle. Para quem não gosta de ler os formato digital, quer dizer, antes a gente achava, eu mesmo, né, não gostava muito de ler o quadrinho no Kindle porque ele era em preto e branco. Mas hoje em dia existe o Kindle colorido, então eu estou dando uma chance e tem dado uma experiência legal, porque fica umas cores sem ser aquela coisa de cansativa, né? Mas você ainda não sente o cheiro do papel, porque é o que muitos autores ou muitos leitores gostam é de folhear a revista. E tem algumas revistas que realmente não funcionam, principalmente quadrinhos de metalinguagem não funcionam ainda no Kindle. Mas com a tecnologia eu acho que tudo é possível, né? Em breve tudo vai ser possível você ler e ter uma experiência legal no formato digital. O quadrinho digital é como um rio em constante fluxo, leve, acessível e sempre à mão. O impresso, por sua vez, é a pedra gravada pelo tempo, com peso, cheiro e textura que a memória reconhece. Um vive na velocidade do toque, o outro na lentidão do folhear. Ambos contam histórias, mas cada um guarda a sua forma única de eternidade. Eu mesmo não tenho tanto mais espaço para colocar quadrinhos, né? Eu estou com a biblioteca ou a gibiteca aqui um pouco tanto como preenchida demais. Estou com pouco espaço. Essa aqui é a verdade. E o digital possibilita você ter na mão, em qualquer hora, qualquer lugar, dá para você ler. Acesse e conheça meus quadrinhos no Kindle. Mas eu esqueci de dizer, para quem não gosta do digital, tem Enigma impresso aqui, ó.
que pode ser adquirido na lojinha da Gibizada. Lá na lojinha também não tem só os quadrinhos, né? Tem algumas artes originais e tem bastante quadrinhos de outros autores da nona arte que você pode adquirir, pode ver, conhecer e gostar. Certo? Então acesse. A nona arte é maravilhosa. Eu acho o máximo. Você contar histórias, contexto, imagem e isso tudo parado e ainda dá a possibilidade de você dar a interpretação, o traço, a forma que cada um conta é muito legal. Dê uma chance ao quadrinho. Você que não conhece e acha que o quadrinho é apenas para criança, não, não é. Assim como o livro, o quadrinho também tem para adulto, para criança, ou seja, é diverso, porque a arte é isso, a arte é diversificada, a arte é para todos, certo? Dê uma chance e leia, porque ler e admirar a arte abrange seus conhecimentos e a sua ideia do mundo. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês acompanhem os outros vídeos que estão aqui, que tem dicas de quadrinho, dicas de como eu desenho, né? Minhas dicas de desenho, minhas formas de desenhar, os estilos. Eu mostro aqui bastante disso. Então vocês acompanhem, deem sugestões, comentem, ou seja, faça com que eu aprenda mais com os comentários, tente fazer coisas diferentes que ainda não fiz aqui, porque afinal não dá para você fazer tudo. Portanto, se você tem alguma coisa que você diga assim, será que o Vandé consegue fazer isso? Diga, e eu tentarei fazer e mostrar aqui, certo? É isso, até a próxima arte. Valeu!